você vai entender de uma vez por todas a diferença entre tutela antecipada e tutela cautelar. Fala, concurseiro do Brasil, Gabriel Morim na área, e hoje eu quero te fazer um desafio. Você vai entender essa matéria e você vai ficar até o final comigo, que nós vamos fazer uma questão, essa questão aqui, ao final do vídeo. Fica até o final, aprende a matéria e treina comigo, galera. Vamos lá. Tutela cautelar e tutela antecipada. As duas são exemplos de tutelas provisórias de urgência. Lembra de uma aula que eu dei aqui sobre tutela jurisdicional? Nós temos as tutelas jurisdicionais padrão, né, que é a certificação, efetivação. Na certificação tem a declaratória, constitutiva e condenatória. Ao lado da tutela padrão, nós temos a tutela provisória, que se divide em tutela provisória de evidência e tutela provisória de urgência. A tutela provisória de urgência são de dois tipos. São do tipo cautelar e do tipo antecipada. Então, nós temos tutela provisória, que se divide em tutela provisória de urgência, tutela provisória de evidência, e a tutela provisória de urgência se divide em antecipada e cautelar. Então, nessa aula, nessa microaula, vamos falar de tutela provisória de urgência. Em outra oportunidade, a gente fala da de evidência. Tudo bem? Galera, é muito simples e você vai entender isso agora. A tutela provisória de urgência, qualquer tutela provisória de urgência, ela vai pelo menos exigir dois requisitos. O fumus boni iuris, a fumaça de bom direito, que é a alta probabilidade do direito pleiteado, e o periculum in mora, o perigo na demora, ou o risco de dano irreversível ao direito. Ou seja, se eu não der a liminar agora, o cara vai morrer, o direito vai se perder. Então tem a urgência. Esse periculum in mora é o requisito da urgência. Requisito esse que não é exigido na tutela de evidência. Então, seja a tutela cautelar, seja a tutela antecipada, as duas vão exigir a urgência. Vão exigir o fumus boni iuris e o periculum in mora. Tudo bem? Até aqui, deu para pegar? A tutela antecipada, ela tem um caráter satisfativo. E é aqui que a gente começa a diferenciar uma da outra. Enquanto a tutela antecipada tem caráter, tem natureza satisfativa, ou seja, ela tem uma natureza executória, ela entrega o bem da vida pleiteado na petição inicial, ela antecipa o bem da vida, a tutela cautelar tem eficácia, como o próprio nome já diz, acautelatória. Ela não antecipa o provimento final, ela resguarda a utilidade do processo. Então, vamos lá. A tutela antecipada tem caráter satisfativo, executivo. Vale um parênteses, galera. A tutela de evidência, ela também tem caráter satisfativo. Ela é um sinal trocado ali, né, uma segunda face da mesma moeda da antecipada. Mas voltando aqui. Então, como a tutela antecipada, ela antecipa o provimento final, o pedido na petição inicial, ela antecipa o pedido definitivo, ela depende de requerimento. Você vai ver que a tutela cautelar nem sempre depende de requerimento. Então, as duas exigem essa alta probabilidade do direito, que é o fumus boni iuris, e ela exige também o perigo de dano ou risco ao resultado do processo, ou risco de dano irreversível. O artigo 300 é um artigo que vai abordar as duas tutelas, tá? Basicamente. São os mesmos requisitos, né? Eu não vou dar uma aula muito abrangente, você vai ler isso em casa, né? É só uma microaula para a gente fazer essa questãozinha, mas eu trago aqui uma questão que vai ajudar você na prova subjetiva. Um argumento que vai incrementar a sua nota sem sombra de dúvidas. O código fala que é requisito, né, o fumus boni iuris e o periculum in mora, mas tem outro requisito implícito, está na lei, que é a
reversibilidade do provimento. Se eu peço uma antecipação de tutela e o que eu peço vai se tornar irreversível, o réu vai amargar aquele prejuízo, não vai ter como reverter aquilo, o juiz não vai dar a tutela provisória de urgência antecipada. Porque o provimento é irreversível. Se o provimento for reversível, ok. Se ele for irreversível, como é que eu vou olhar para o réu depois? O réu vai perder ali o direito dele, se eu estiver errado. Então, como as tutelas provisórias todas são proferidas em uma cognição rarefeita, em uma cognição sumária, o juiz não se aprofunda no exame de provas, ele não se aprofunda na cognição da fase postulatória, das postulações, não há um exaurimento da ampla defesa, não há um exaurimento do contraditório. É muito temeroso o juiz deferir um provimento irreversível no início do processo. Então, via de regra, se o provimento for irreversível, não. Agora, você é advogado, você é concurseiro que vai para uma segunda fase, olha só, saca só esse argumento. Eu consigo reverter, eu consigo ganhar a tutela, mesmo diante da irreversibilidade da medida, se eu provar para o juiz que existe irreversibilidade reversa. Ou seja, se o juiz me der o que eu peço, o réu vai amargar essa irreversibilidade, não tem como voltar atrás, mas se ele não me der, também a minha situação vai ficar irreversível. Se o juiz não deferir a internação do autor, ele morre. O autor morre. E se o juiz deferir, aquele prejuízo do réu também não vai ser reversível. Isso é contestável, né? O caso concreto não foi o melhor caso concreto, porque o réu pode buscar ali o ressarcimento, mas em situações em que existe a irreversibilidade recíproca, o juiz vai adotar um juízo de ponderação mediante o princípio da proporcionalidade entre os bens jurídicos em jogo, e ele vai tentar não sacrificar inteiramente um bem jurídico, porque a ponderação de interesse, segundo o professor Daniel Sarmento, pelo princípio da proporcionalidade, vai tentar mais ou menos atender os dois, pendendo para um ou para outro, sem sacrificar inteiramente aquele que não for prestigiado. Se não for possível não sacrificar inteiramente um bem jurídico em jogo, ele vai ter que optar por um, e ele vai ter que fazer um sopesamento, vai valorar qual é o bem jurídico mais importante no caso concreto. É a vida ou o patrimônio? Um exemplo. Então, esse argumento da irreversibilidade recíproca, você pode usar numa prova de segunda fase, pode usar num processo real, inclusive. Então, alô advogado, isso pode ajudar você em um processo real. Isso pode cair, Gabriel, em prova de primeira fase? Pode. Está na lei. Então, primeira fase cai muito letra de lei. Então, esse parágrafo terceiro, você pode ler, memorizar, porque ele cai. Ele não só pode cair, mas como ele cai. A tutela cautelar, a gente tem aqui um diferencial nela, porque ela não antecipa nada. E o objetivo dela é resguardar o resultado útil do processo. Então, ela tem uma característica que a antecipada não tem, que é a referibilidade. Ela se refere a outro direito, ela se refere a outro provimento. Ela não é um fim em si mesma. A tutela antecipada porque ela é já o bem da vida que se pede ao final, você está antecipando ele. A cautelar não é um fim em si mesma, ela se refere a outro bem jurídico. Então, para conservar o resultado útil do provimento final pedido, eu postulo aqui que o juiz determine um arresto e bloqueie os bens do devedor. Porque se o juiz não bloquear os bens do devedor, ele vai se desfazer do seu patrimônio e eu não vou conseguir o quê? Receber o meu crédito. O pedido final é para que o devedor me pague. Para que ele me pague. Eu não estou antecipando o pagamento. Eu estou me resguardando de que o patrimônio dele
não vai ser dilapidado. Eu tô forçando esse devedor a continuar solvente, a continuar com um patrimônio alcançável. Então eu vou buscar um arresto, que é um bloqueio geral sobre o seu patrimônio, para que as vendas de imóveis, de carros, possam ser bloqueadas. Eu posso, inclusive, determinar um bloqueio de valores em conta bancária na fase de conhecimento. Não é uma penhora online da execução, é uma cautelar que vai constranger, vai congelar valores em conta bancária para garantir o quê? Para garantir o direito de crédito que eu postulo ao final. A cautelar tem referibilidade e a função dela é resguardar o resultado útil do provimento final pedido. Se o juiz não der a minha cautelar, pode ser que ao final do processo a sentença de procedência seja inútil. E aí a gente entra no campo da própria autoridade do Poder Judiciário. Não deferir a cautelar pode resultar na inutilidade do provimento jurisdicional ao final e pode acarretar a vergonha do judiciário, que deu uma sentença que não vai ser cumprida. Então, a cautelar tem uma natureza pública, uma natureza de interesse público, dentro de um processo individual, porque além de resguardar o direito do autor, ela vai resguardar a autoridade do Estado juiz. E é por isso, meus caros, e é por isso que a cautelar pode ser deferida de ofício. Existe, portanto, um poder geral de cautela que independe de requerimento. O juiz pode, de ofício, sem requerimento, notar que o réu dilapida o seu patrimônio e mandar bloquear para garantir a utilidade do seu provimento da sua sentença final. Tem uma natureza pública na cautelar. Tem uma questão de dignidade do Poder Judiciário. É por isso que ela pode ser deferida de ofício. Esse é um diferencial na sua prova. Isso vai fazer a sua nota aumentar na segunda fase. São os mesmos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. A referibilidade, já falei, e a instrumentalidade hipotética seguratória. Se o autor vencer, está aqui resguardado. Então ela sempre se refere a um outro direito na hipótese de o autor estar certo. Então, se o autor tem uma grande chance, o fumus boni iuris, eu vejo que a chance é alta do autor. Existe a urgência, está se dilapidando, pode não sobrar nada. Então, para garantir o resultado útil do processo, eu vou bloquear o dinheiro em conta no limite do valor que o autor pleiteia no provimento final. Essa é a cautelar. A antecipada antecipa o bem jurídico pedido ao final, a cautelar se refere a um outro direito e a cautela assegura o resultado útil do processo e mais a autoridade do Estado juiz. Fez diferença para você? Foi importante? Foi interessante? Vamos fazer uma questãozinha que eu quero que você treine comigo. Vamos treinar, galera. É isso que faz a diferença na sua vida. Vamos treinar agora para você entender se você vai desempenhar bem ou não. Eu vou ler para vocês. Eu vou botar o slide, você vai pausar. Você vai fazer a questão mentalmente. Vai dizer qual é a certa. Coloca aqui nos comentários para mim. E eu vou corrigir a questão com você. Vamos lá. Aí ele começa aqui um parágrafo introdutório, mas vamos lá para o segundo parágrafo. Nesse contexto, diante de um caso em que um paciente tem a cobertura de procedimento cirúrgico urgente negada por operadora de plano de saúde e o juiz verifica a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação, deverá ser concedida. Aqui ele quer saber qual é o tipo de tutela que o juiz vai dar. Então, vamos lá. Vamos entender aqui o que ele quer. Tutela cautelar. Gente, olha só. O autor quer a internação dele. A internação já é o bem da vida, né? Vamos lá. Essa internação, ela vai acautelar a vida? Vai. Mas o provimento ao final já é a internação. Então, a natureza aqui, ela tem a ver com a antecipação do que se quer ao final. Não é isso? Vamos lá. Tutela cautelar, porque não há necessidade de assegurar o resultado do processo.
ela tá errada em si mesma. A cautelar, ela existe para assegurar o resultado útil. Então, na verdade, ela está errada, mas não em si mesma. A cautelar, a assertiva está certa, porque há necessidade de assegurar o resultado do processo, mas não é a natureza do provimento que se quer aqui, que ele quer antecipar a internação. Tutela de evidência já está errado. Por quê? Porque o juiz já reconheceu o requisito da urgência. A evidência não precisa de urgência. Vamos pular a C. Tutela de evidência estabilizada. Não existe evidência estabilizada. É tutela antecipada, antecedente que estabiliza. Nós vamos ter uma outra aula sobre isso aqui. Tutela de urgência cautelar, de novo, não é cautelar. A A e a E estão erradas pelo mesmo motivo. C. Tutela de urgência antecipada, porque há risco concreto à saúde e plausibilidade do direito alegado. Ok, é a C, tá certa. Essa aqui é uma prova de promotor de justiça de Pernambuco, recente, acho que 22. E vamos lá, galera. Por que é antecipado e não é cautelar? Vamos ler de novo a questão aqui. Olha, tem um procedimento cirúrgico urgente que o plano negou. Então, com isso, já percebo qual é a petição inicial. Ele quer que o plano autorize a internação e que ele faça a cirurgia. Ele vai entrar com a ação, ele vai peticionar o juiz pedindo isso ao final. Esse é o pedido final. Ele pode acumular com dano moral, com indenização? Pode, mas aqui ele quer a internação, ele quer a cirurgia. Se o juiz vai antecipar, vai dar a liminar e vai permitir, já que ele faça a cirurgia no início do processo, ele está antecipando o que ele quer ao fim. Essa é uma questão, galera, fácil. Se você não acertou ela, você está bem no início dos seus estudos. Se não está, deve rever o seu método de estudo. É uma questão muito fácil e que é aquela questão que todo mundo acerta. Quem faz o concurso e não acerta essa questão na prova, vai ficar abaixo da média. É a questão que você tem a obrigação de acertar. Nós vamos fazer outras questões aqui, mais difíceis, e que você não vai ter a obrigação de acertar. Tem questões que eu fazia nas provas e que eu errava e que eu ficava tranquilo, porque eu sabia que poucos iam acertar. Eu vou dar uma aula para vocês aqui como aprender a chutar, como chutar na prova objetiva. É muito fácil. Você consegue aumentar a sua chance chutando e tem método para isso. Agora, você gostou dessa aula? Se inscreva no canal se você não é inscrito, curta e comente aqui se você quer ver mais aula de processo civil nesse canal. Boa sorte nos concursos e até a próxima aula.